Bom, pessoal, eu vou começar essa aula hoje como a Atila começa as lives dele, porque eu não sei em que horário vocês vão assistir. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, como eu tinha falado lá no WhatsApp, né, a aula vai ser sobre relações hídricas. Aí separei aqui os tópicos que a gente vai abordar. Primeiro, a estrutura e as propriedades físico-químicas da água, que são importantes para a gente compreender as principais funções fisiológicas que a água desempenha, né, nas plantas. As adaptações das plantas ao meio terrestre, já que durante a evolução houve essa transição do meio aquático para o meio terrestre, que levou a diversas adaptações nas plantas para minimizar a perda de água. O movimento de água no xilema, os processos de transporte de água, como ocorre a transpiração nas plantas e a sua importância, as rotas de absorção de água pelas raízes, e vamos conhecer também um pouco mais sobre a fisiologia dos estômatos. Que a água, né, é uma das substâncias mais importantes do planeta, vocês já devem estar cansados de saber. Mas o que é que faz ela ser tão especial assim? O que difere, né, a molécula de água de outras moléculas que permite toda essa capacidade, principalmente de solvente universal, conseguindo aí dissolver as mais diversas substâncias. Isso está relacionado, né, às propriedades físicas e químicas da molécula de água, que vai possibilitar ela desempenhar as diferentes funções. E também a gente vai ver que é importante para que ela consiga ser transportada lá desde as raízes da planta até as folhas. Bom, a molécula de água ela é formada por dois átomos de hidrogênio que estão ligados covalentemente a um átomo de oxigênio. Os hidrogênios eles estão carregados positivamente e são atraídos pelo oxigênio que está carregado negativamente. Essa diferença de cargas positivas e negativas na molécula de água é a que a torna nessa molécula de água uma molécula polar, ou seja, tem duas cargas, né, dois polos carregados com cargas diferentes. Isso também faz com que uma molécula de água seja atraída por outra molécula de água, ou seja, o hidrogênio carregado positivamente de uma molécula é atraído pelo oxigênio carregado negativamente da outra molécula. E nessa atração são formadas ligações chamadas de pontes de hidrogênio. Além de possibilitar nessas pontes a ligação de uma molécula de água com a outra, essa atração, ela também vai possibilitar que essa molécula de água seja atraída por superfícies carregadas negativamente e que essa molécula consiga se aderir a essas superfícies. Isso acontece também em moléculas que são carregadas negativamente, acabando que a água forma aí uma capa de hidratação ou de solvatação nas superfícies de proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios. Apesar da molécula de água ela ser uma molécula pequena, né, e moléculas pequenas acabam perdendo e ganhando calor facilmente, ela tem uma característica atípica justamente devido à formação dessas pontes de hidrogênio, que é apresentar um alto ponto de fusão e ebulição, porque se faz necessária energia maior para a quebra, né, dessas pontes de hidrogênio, o que acaba também liberando calor. Isso possibilita com que a água também atue como estabilizante da temperatura nos organismos e também sendo uma boa condutora de calor. Além dessas propriedades, né, nós temos também duas propriedades super importantes, principalmente para a aula de hoje, que nós vamos ver agora, que são as propriedades de coesão e adesão da água, que vão estar relacionadas à força de atração entre as moléculas de água, que a gente viu anteriormente. Então, a coesão é a atração, a força de atração de uma molécula de água por outra, que resulta lá na formação das pontes de hidrogênio. Então, esse processo é conhecido como coesão. Já a adesão vai ser a força de atração entre as moléculas de água em uma superfície carregada negativamente, permitindo assim que essa molécula de água, né, que essas moléculas consigam se aderir a essa superfície. Lembrem bem desses conceitos de coesão e adesão, que a gente vai usar bastante. Vocês já devem ter visto a foto clássica lá do inseto, né, pairando sobre a água. Isso acontece principalmente devido às forças coesivas da água, né? Essas pontes, elas se ligam, tornam essa água, né, atraída, as moléculas de água atraídas por uma outra, conseguindo então suportar uma certa
tensão ali na sua superfície, né? O que a gente conhece como tensão superficial. Bom, e são essas propriedades aí físico-químicas da água que permitem com que ela desempenhe diferentes funções fisiológicas nos organismos vivos. Nas plantas, né, uma dessas principais funções é a capacidade de gerar uma pressão dentro da célula, que é conhecida como pressão de Turgot. Ao entrar na célula, né, a água leva à distensão da camada protoplasmática e da parede celular, que promove a pressão, né, causa a turgescência aí da célula, que é responsável pela rigidez na planta, ajuda a mantê-la ereta. Já a perda de água pela célula vai fazer com que haja uma retração do volume da célula e, consequentemente, da membrana plasmática, porque a gente está perdendo pressão dentro da célula, né, como se criasse uma pressão negativa, o que se conhece como plasmólise. Além da pressão de Turgot, né, ser importante aí para a sustentação da planta, ela também promove o alongamento celular e, como a gente vai ver lá no final da aula, vai ser importante aí para a abertura e fechamento dos estômatos, possibilitando, né, aí as trocas gasosas também. Como vocês já devem ter visto, né, na aula de fotossíntese, que a água também desempenha um papel essencial na fotossíntese, já que a quebra das moléculas de água, né, pela energia luminosa vai permitir que os elétrons sejam transportados lá na cadeia respiratória, o que culmina então com a formação de oxigênio. Além disso, né, os nutrientes que estão ali no solo, eles só conseguem ser absorvidos pela planta quando estão dissolvidos na água, né? E ao absorver a água, a planta acaba absorvendo os nutrientes também, sendo então um meio importante, né, de transporte dos nutrientes para a planta. No caso das briófitas, também serve como meio de locomoção aí para os gametas e também, né, nas sementes como um meio de dispersão. E é por toda essa importância fisiológica que na transição da vida do meio aquático para o meio terrestre, um dos desafios dos organismos foi de se proteger contra a perda de água para o meio, né, que agora não era circundado pela água e tinha a dificuldade que é a camada de ar, né, que faz com que a água evapore dos organismos. Sendo assim, as plantas, né, ao longo da evolução tiveram que ter adaptações aí para minimizar a perda de água e também para conseguir transportar essa água cada vez que o organismo ia ficando maior e tinha que lutar contra a força da gravidade para conseguir fazer com que a água saísse lá do solo e atingisse as folhas a 5, 10, 15 ou até 100 metros de altura, né, como a gente tem plantas hoje. Uma dessas adaptações é a epiderme, que é a camada de células mais externa do corpo primário da planta, recobrindo aí flores, frutos, sementes, folha, caule. Essas células justapostas da epiderme vão garantir uma proteção contra a perda de água. Além da epiderme, né, acima nós temos a cutícula vegetal, que é formada de ácidos graxos, né, é uma camada impermeabilizante aí que é produzida pelas células da epiderme, que não só ajuda também a proteger contra a perda de água, mas também evita infecções e protege contra danos mecânicos. Outra adaptação também das plantas para minimizar a perda de água são os pelinhos, que vocês já devem ter visto em algumas plantas, nas folhas, né, no caule. Se não viram, talvez devam se lembrar agora do cansanção. Quem já viveu essa experiência, né, deve lembrar. Quem não viveu, ainda bem. Mas esses pelinhos aí, eles são conhecidos como tricomas. São apêndices epidérmicos que podem ser formados por uma ou mais células. E além de evitar a perda de água, eles também ajudam a refletir a luz solar, né, e protegem também contra a herbivoria. Além dos tricomas, que são bastante comuns em locais áridos e semiáridos, né, também ocorreu a perda de folhas, né, a substituição das folhas em alguns tipos de plantas, né, por caules fotossintetizantes para minimizar a perda de água, e as folhas elas se transformaram em espinhos, né, justamente para evitar essa superfície de perda de água. E também algumas plantas apresentam a perda das suas folhas em períodos de seca, para também manter aquela água disponível ali na planta até que haja uma disponibilidade no solo, para que a planta consiga repor essa água que foi
perdida, né? E, consequentemente, produzir novas folhas. E também, né, ao longo da evolução, as plantas passaram a crescer cada vez mais e ter que lutar para que aquela água que está ali disponível no solo consiga subir a 2, 3 metros de altura. E para isso foi importante também o desenvolvimento de vasos condutores, que a gente vai ver um pouquinho mais aqui na nossa aula, que são importantes para esse transporte da água pela planta. Bom, nós já tivemos uma dimensão aí das propriedades e das funções da água na planta. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre os processos de transporte. A água e os solutos, eles estão em constante movimento nas células, de célula para célula, ou então de um tecido para outro tecido, e no caso das plantas, né, do solo para as raízes, das raízes para as folhas e das folhas para a atmosfera. Mas então, o que é que governa esse transporte, esse movimento da água? Uma das formas de transporte é a difusão. Na difusão vai ocorrer o movimento ao acaso de partículas, sejam elas íons ou moléculas. Vai haver um gasto de energia e esse movimento ocorre a curtas distâncias, né? As partículas elas vão sair de um meio que estão mais concentradas para um meio de menor concentração até conseguir encontrar um equilíbrio. Ou seja, nesse tipo de transporte, nesse tipo de movimento, né, ele vai responder então a um gradiente de concentração. O meio que está mais concentrado aí em moléculas íons em soluto, vai fazer com que essas moléculas elas se movam por meio de menor concentração. Então, lembra que é gradiente de concentração. Nesse caso, quem se move são os íons, ou como a gente conhece, né, quando eles estão em solução, os solutos. Outro tipo de transporte de água, né, de processo de transporte, é o fluxo em massa. E o que é esse fluxo em massa, né? O fluxo em massa vai consistir no movimento de partículas ou de fluidos em resposta a um gradiente de pressão. No caso de um rio, por exemplo, né, a água ela vai se movimentar em resposta a uma pressão que é estabelecida pela força da gravidade. Já nas plantas, né, a água soluta vai se mover através do xilema por fluxo em massa, que é causada por uma pressão negativa, que a gente vai ver mais detalhadamente à frente, que é promovida pela transpiração. E é um movimento que pode ocorrer a longas distâncias sem um gasto exorbitante de energia. E, por fim, aqui a gente tem a osmose, né? Quando a gente tem um sistema como a célula, por exemplo, que é separada do meio por uma membrana como permeabilidade seletiva, a gente tem de um lado lá a água pura, vamos imaginar, e do outro uma solução com açúcar. Existe então a diferença aí no gradiente de concentração. E essa diferença no gradiente de concentração vai promover o movimento das moléculas de água através da membrana que é semipermeável, ou seja, a membrana é permeável à água, mas ela é impermeável às moléculas e íons. Então, a água acaba passando com facilidade, enquanto essas moléculas e íons, os solutos, são barrados. Esse processo, né, de movimento da água é conhecido como osmose. É uma combinação, na verdade, entre a difusão, né, das moléculas de água pela membrana e também o fluxo em massa, que ocorre através de proteínas localizadas na membrana, que são especializadas na passagem de água, que são as aquaporinas. Agora, olhando para esses processos de transporte de água, vamos pensar nas plantas. Uma plantinha lá, pequena, de 2 centímetros, que vive em um local, que se estabeleceu em um local úmido, que tem água disponível, que não tem problema com seca, né? Tem água disponível o tempo todo ali para ela. Um processo mais lento, como a difusão de célula a célula das moléculas de água, seja até vantajoso para ela, né? Não tenha nenhum problema, porque tem água ali disponível o tempo todo e como ela é muito pequena, o tempo que é gasto, né, para que a água chegue nas células não vai fazer com que falte água e prejudique alguma função fisiológica. Mas vocês já pararam para pensar, uma planta com 115 metros, como são as sequoias, se a água passasse de célula a célula até chegar à célula da folha para fazer fotossíntese, isso ia demorar um tempo muito grande e a planta poderia vir até a morrer, porque a fotossíntese não está acontecendo, sem fotossíntese não tem energia, não tem alimento
para a planta produzir energia, né? Não tem moléculas para a planta produzir energia. Então, como é que será que dá esse transporte de água de uma forma efetiva, sem um alto custo, né? Sem um alto custo de energia, porque o transporte de água, se ele requerer um custo energético e a planta gastar muita energia para transportar água, pode ser desvantajoso, que ela vai deixar de gastar energia para crescer, por exemplo, né? Nos processos de crescimento. Então, como é que se daria um processo vantajoso aí de transporte de água das raízes até as folhas, principalmente nas arbóreas que a gente conhece hoje, né? Que ficam a 5, 10, 15 metros aí de distância entre a folha e a raiz. Bom, existem 3 mecanismos principais. O primeiro mecanismo que a gente vai ver é a pressão positiva da raiz. A raiz, se vocês lembrarem lá de anatomia, tem uma região central, que é a medular, e uma região cortical, que é a mais externa. A região mais central é onde está localizados os vasos condutores do xilema. E nela há uma alta concentração de solutos. Muitos sais são bombeados de maneira ativa para essa região, ou seja, tem um gasto de energia. Essa concentração muito grande de soluto, ali na região medular, promove um deslocamento de água em favor do meio de maior concentração. Então, a água que circunda a raiz vai ser atraída por um efeito osmótico em direção à região medular da raiz. Essa entrada de água vai criar uma coluna vertical devido a uma pressão positiva causada pela entrada de água nas células, ou então fora delas, né, na raiz. A gente vai ver que tem diferentes rotas de entrada de água. Bom, no entanto, essa pressão, né, essa coluna de água, ela não é impulsionada em alturas de 5, 10 metros, né? No máximo ali chega a 1 metro que ela consegue alcançar. Sendo assim, a pressão positiva da raiz ela não explica o transporte como um todo de água pelo xilema. Um segundo fator que a gente vai compreender agora é a capilaridade. Vamos imaginar um copo com água e um canudo dentro do copo, né? Quando a gente coloca um canudo dentro do copo com água, vamos imaginar que esse canudo é de vidro para que você consiga ver por dentro. Então, o que é que acontece quando a gente coloca um canudo dentro de um copo com água? Ocorre a criação de uma coluna de água acima do nível do copo ali dentro do canudo. Ou seja, há um deslocamento das moléculas de água. Lembram lá das forças de coesão e adesão? As moléculas, né, são atraídas, as moléculas de água, é atraída uma molécula pela outra, e essas moléculas também conseguem ser atraídas às superfícies carregadas negativamente e aderir a essas superfícies. São essas duas forças que permitem a formação dessa coluna de água no canudo e esse deslocamento da água. Quanto menor for o calibre, né, desse canudo, mais alta será essa coluna de água, porque existe uma facilidade maior das moléculas se aderirem. Agora, olhando para as plantas, né, as fibras lá do xilema são muito finas, o que promove o deslocamento da água, né, um deslocamento maior dessa água, impulsiona um pouco mais. Mas, apesar disso, ainda não explica por completo o movimento da água na planta. Essa água vai subir o quê? Mais 1 metro a mais do que o causado pela pressão positiva da raiz. Sendo assim, a gente chega na teoria da coesão e tensão. Essa teoria ela é também conhecida como teoria de Dickson, mas foi feita em colaboração com um físico chamado Joly, que às vezes o coitado não é lembrado, né? Mas ele contribuiu também para essa teoria. Aí a gente vai ter que voltar de novo lá no exemplo do canudo, no copo. Agora pense que você quer tomar aquela água, certo? O que é que você faz? Você vai ter que ir lá e sugar o canudo. Para quê? Sugar esse canudo, né? Ao sugar esse canudo, a gente vai criar uma pressão que vai fazer com que essas moléculas de água sejam atraídas, né? E acabem subindo mais, deslocando mais essa coluna de água pelo canudo até que chegue na nossa boca. Aí vocês devem estar perguntando agora, e aí, Cris, tem alguém sugando lá a planta? Não existe uma pessoa sugando a planta, mas existe um processo que causa algo similar a essa pressão que a gente gera no canudo nas plantas, que é a transpiração.
A transpiração é a perda de água, né, em forma de vapor, através de aberturas lá na folha, que são os estômatos. E como os estômatos abrem e fecham para ocorrer a troca gasosa, né, dióxido de carbono e oxigênio, que é importante para a fotossíntese, ocorre nesse momento, então, a perda de água. Essa perda de água nos terminais aí da folha vai gerar uma pressão nas redondezas ali do mesófilo, que vai fazer com que as águas dos terminais de xilema sejam atraídas até a folha e que essa coluna de água ela consiga ascender. Mas vamos com calma. Vamos voltar agora lá para a raiz para entender as rotas de entrada de água e exemplificar um pouco mais, então, o que fala essa teoria da coesão e tensão. Bom, existem três rotas de absorção de água pelas raízes. A primeira rota é a rota apoplástica, que vai se dar aí nos espaços entre as paredes celulares, ou seja, né, no espaço intercelular, fora da célula, por entre as células, tá certo? Já na rota simplástica, a água ela vai atravessar a membrana através de estruturas que são formadas por microtúbulos membranosos e conhecidos como plasmodesmos, certo? Então, essas estruturas ficam conectando uma célula à outra e a água vai passando por dentro das células. E temos a terceira rota, que é a rota transmembrana, que a água ela vai passar por dentro da célula, mas não pelos plasmodesmos, e sim pelas proteínas, as aquaporinas, que são especializadas lá na passagem de água. Apesar da água poder entrar, né, ser absorvida pelos pelos e entrar lá na rota apoplástica, vai chegar um momento que ela vai ter que se desviar dessa rota e pegar as outras duas rotas. Por que isso acontece? Porque quando chega lá próxima à medula, nós temos as estrias de Caspary, que vai vedar os espaços entre as células vizinhas. Na verdade, isso é uma forma de proteção para que não passe juntamente com a água, né, para dentro dos elementos lá do xilema, micro-organismos, por exemplo, que podem ser danosos para a planta. Sendo assim, ao chegar lá próximo da endoderme, a água vai ter que entrar dentro das células, né, tomar uma das outras duas rotas para conseguir atravessar e chegar na medula. Outro fator fundamental que a gente vai ter que compreender, né, para entender bem o movimento da água é a transpiração. Nós vimos várias adaptações da planta para minimizar a perda de água, mas mesmo assim a planta acaba transpirando, ou seja, perdendo água em forma de vapor. Para vocês terem uma ideia, de toda a água que a planta absorve, ela perde 95%, né, e o restante que fica, ela utiliza aí para o seu metabolismo e para o crescimento. O caminho pelo qual esse vapor de água vai sair da planta é através das aberturas, né, que a gente chama de estômato. E a gente fala que a transpiração é um mal necessário, já que a planta tem todo esse trabalho para transportar água, mas que acaba perdendo para o meio. Os estômatos precisam abrir para que ocorra as trocas gasosas, porque sem trocas gasosas também não ocorre fotossíntese, já que se precisa de dióxido de carbono. Além disso, a perda de água pela planta também vai fazer um controle térmico ali na superfície da planta, o que contribui muito, principalmente para plantas que estão em locais que têm uma alta incidência luminosa. Mas, Cris, como é mesmo que essa perda de água em forma de vapor vai influenciar a subida de água no xilema? Então, a gente vai olhar esse esqueminha aqui e vamos começar lá pela folha. O vapor de água, ele vai se difundir lá para fora dos estômatos. A água evapora das paredes celulares do mesófilo. Essa saída de água desses espaços vai promover uma tensão que puxa a água das nervuras para o apoplasto. Lembra apoplasto? Intercelular, entre as paredes celulares, em torno das células do mesófilo, tá certo? A tensão fornecida nas nervuras puxa para cima e para fora a coluna de água no xilema das nervuras da folha, que, por sua vez, vai causar uma pressão na coluna de água que vem lá desde a raiz do xilema, certo? E do caule. Então, essa pressão pode causar a ascensão da coluna de água, né, para substituir aquela água que foi perdida lá próximo aos estômatos. Sei que é um processo complicado, eu vou anexar um videozinho, ele está em inglês,
Mas se vocês voltarem aqui o conteúdo da aula, vocês vão conseguir entender o processo, que ele mostra as rotas da água, mostra a água evaporando, né? E essa tensão causada pela evaporação no movimento, então, da água do xilema até a região do mesófilo da folha. Bom, essa pressão, então, que é gerada para que a coluna de água suba, pode formar bolhas, né? Já que é uma força, e essa força pode pegar as bolhazinhas que estavam dissolvidas na solução ali e tirar elas da solução. E essas bolhas podem se expandirem e formar uma bolha maior que vai bloquear a passagem da água nos elementos de vaso. E aí o que acontece? Que essa formação de bolhas é conhecida como cavitação, acaba bloqueando esse fluxo de água, né? Pode ser danosa para a planta se tem a formação de muitas bolhas, né? Ocasionando bloqueio da passagem de água, mas muitas das vezes essas bolhas acabam sendo dissolvidas, ou então, quando bloqueado, a água se desvia e vai por outro caminho. Existem milhares, né, de caminhozinhos aí no xilema que a água vai poder percorrer e acaba nem sempre, né, prejudicando e causando, por exemplo, a morte da planta, porque está bloqueando o processo. Bom, a gente já viu como é que a água é transportada, mas a gente vai entender um pouco mais sobre como é que essa água fica disponível para a planta e em que condições ela acaba não ficando disponível. Mas para isso a gente vai ter que entender um pouco sobre o potencial hídrico, que é representado pela essa letrinha aí, que é a Psi, e tem essa fórmula que a gente vai ver já já como funciona. Então, o potencial hídrico ele vai representar uma medida do estado de energia da água nos tecidos vegetais. Para que a gente obtenha esse potencial hídrico, é preciso entender os outros elementos que vão interferir nessa medida. Por exemplo, o segundo potencial que a gente está vendo aí é o potencial osmótico. É um dos mais representativos, já que é ele que vai representar o efeito dos solutos dissolvidos. Então, quando a gente tem um soluto em uma solução, o que acontece? As moléculas de água vão formar aquela capa de hidratação para dissolver o soluto e elas vão ficar menos disponíveis no meio. Pensem lá no solo, né? Se a gente tem muitos sais dissolvidos no solo, a água vai acabar sendo atraída por esses sais, ficando menos disponível para ser atraída pelos pelos radiculares da planta. Além desse potencial osmótico, também é levado em conta o potencial de pressão e o gravitacional. O último só é considerado em alturas maiores que 10 metros, né? Em outros casos, ele acaba sendo desprezível. Já o potencial de pressão é aquele que corresponde à pressão da água na célula vegetal. Lembra lá o potencial de Turgot, de essência? Então, a soma desses outros potenciais é que vai dar o valor do potencial hídrico. Quanto maior a concentração, então, de solutos ali, dissolvidos, menor a disponibilidade de água e menor, consequentemente, é o potencial hídrico daquela solução ou daquele solo, por exemplo. Ou seja, quanto menor o potencial hídrico, menos água está disponível para a planta ou para a célula ou para a semente, por exemplo, como a gente trabalha lá no laboratório. Então, potenciais hídricos muito baixos podem levar a uma condição de estresse na planta, já que ela não consegue absorver água para manter as suas funções fisiológicas em perfeito estado. A água, né, absorvida pelas plantas, ela vai estar disponível lá no solo. Só que o solo, ele é um sistema complexo. Ele apresenta 3 diferentes fases: uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa. Essa fase sólida ela é constituída pela parte mineral, ou seja, as rochas, os fragmentos de rocha, e pela parte orgânica, ou seja, a matéria orgânica, os organismos decompostos ali. Em equilíbrio com essa fase que é sólida, vai se encontrar uma fase líquida do solo, que é constituída de uma solução aquosa diluída, e a fase gasosa, que vai estar em equilíbrio com a atmosfera. A estrutura do solo vai afetar a porosidade, a qual vai estar ligada com a retenção de água e também com a aeração. Os solos arenosos, por exemplo, eles têm relativamente uma baixa área superficial com espaços relativamente grandes. Isso faz com que a água percole facilmente e acabe não ficando retida ali nas camadas superficiais do solo, né? Vai parar nas camadas mais profundas.
Já os solos argilosos, eles apresentam espaços pequenos e poros capilares que vão reter mais a água no solo. Então, são solos que conseguem manter a disponibilidade de água nas camadas superficiais por um maior tempo do que os solos arenosos. É claro que não só isso que vai afetar, né, a disponibilidade de água no solo, nós temos altas temperaturas, alta intensidade luminosa, que vai promover uma evaporação mais rápida dessa água que está nas camadas superficiais, que consequentemente é água que vai estar disponível para as plantas. Isso vai depender muito, então, das condições climáticas também. A planta, ela não vai só perder água em forma de vapor, né? Tem outro processo de eliminação de água pelas plantas que é denominado de gutação. Essa eliminação de água agora é em forma líquida. Se vocês já devem ter, talvez, visto lá nas folhinhas, as pontinhas da folha, gotinhas, né? Esse processo se dá por estruturas denominadas de hidatódios. Existem dois tipos de hidatódios. O epidermal, que é uma célula epidérmica que é capaz de eliminar essa água, e o epitermal, que são células estomáticas rígidas, que vão permanecer com o estilo permanentemente aberto e vão perder essa água de forma líquida. É óbvio que é em momentos do dia que estão mais amenos, em questão de transpiração, em questão de intensidade luminosa e temperatura. Principalmente aí de manhã cedo, né? Quando tá com aquele orvalho, né? Que a gente é mais característico aí que a gente chame. Bom, agora a gente vai adentrar a fisiologia dos estômatos. Vamos entender um pouco mais como é que se dá a abertura e o fechamento dos estômatos. Bom, essas estruturas, elas são encontradas nas folhas, podem estar também em caules fotossintetizantes, caules verdes, em flores, em frutos. A grande maioria mesmo está lá nas folhas, tá? A frequência, a distribuição na parte superior e inferior da folha vai depender da espécie. O estômato, ele é formado por células guardas, que estão em pares aí, que está em um par, né? Que vai promover a abertura e o fechamento estomático e vão margear o poro do estômago, ou seja, a sua abertura. E também existem células diferenciadas da epiderme, que formam as células subsidiárias, que são as auxiliares da célula guarda no controle aí do poro estomático. Abaixo do poro se encontra a câmara subestomática, que é formada quando essas células guardas se desenvolvem e surgem, então, esses reservatórios, né? Onde ficam aí os gases. A abertura dos estômatos vai ocorrer devido à absorção osmótica de água pelas células guarda. Mas lembram lá que a absorção osmótica ocorre quando há uma maior concentração de soluto em um meio, ou seja, dentro da célula guarda. Como é que acontece, então, esse aumento na concentração de soluto da célula guarda? Acontece um bombeamento ativo de potássio para dentro dessas células. Essa grande concentração dos íons potássio dentro da célula vai fazer com que ela consiga absorver água. Já para o fechamento, ocorre o contrário, ocorre a saída de água das células com diminuição dessa pressão e, consequentemente, um relaxamento das paredes celulares. Então, quando as folhas são expostas à luz ou ao ar livre de dióxido de carbono, ocorre um aumento na concentração desses íons potássio, porque é hora de fazer fotossíntese, é hora de haver trocas gasosas. Esse aumento da concentração de soluto vai permitir o movimento da água para dentro da célula, aumentando sua turgescência, o que leva à abertura do estômago. De forma contrária, quando as plantas estão submetidas a um estresse, tipo estresse hídrico, ocorre uma cascata de sinalização que envolve o hormônio ácido abscísico, que a gente vai ver detalhadamente, o ABA. E essa cascata de sinalização faz com que os íons potássio sejam bombeados para fora da célula, levando então à perda de água, a diminuição da turgescência. E aí ocorre o fechamento do estômago. E este processo, então, como a gente viu, é regulado por um hormônio, né? Essa abertura e esse fechamento. E também pelos mecanismos de transporte que a gente viu lá. É um efeito osmótico que promove essa abertura e fechamento dos estômagos. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente vai ter na sexta-feira a live para tirar dúvidas. Caso vocês tenham dúvidas sobre o que eu falei ou tenham lido algo que eu não trouxe aqui e queiram esclarecer, a gente vai ter esse momento de encontro, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco desse processo, que é fascinante, né? Esse processo de transporte na planta, que envolve coisas básicas,
que envolve a propriedade da água que às vezes a gente desconhece, mas que é tão fundamental para que ocorra todas essas funções fisiológicas aí, não só na planta, mas em outros organismos vivos também, certo? Então a gente se encontra aí sexta-feira para tirar dúvidas, vou anexar o vídeo para vocês darem uma olhadinha, e se tiverem dúvidas eu posso explicar depois, e vou acrescentar também o questionário para vocês responderem.